Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Votação da redação final do projeto de lei 117/2024. Autor, deputado delegado Egídio. Declara de utilidade pública a Associação Protetoras em Ação de Itapema e altera o anexo único da Lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 129/2024, autoria deputada Luciane Carminati. Altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual o Grupo Escoteiro do Mar Ricardo Schmidt. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 120/2023, autor deputado Antídio Lunelli. Institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o programa de destinação de carcaças e dejetos dos animais mortos não abatidos por meio de utilização e emprego de biodigestores, compostagem tradicional, compostagem acelerada, recolha, incineração e demais meios tecnológicos permitidos, e adota outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Volney Weber. Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de relatoria deputado Altair Silva. Comissão de Turismo e Meio Ambiente, relator deputado Ivan Nats. Comissão de Proteção e Defesa e Bem-Estar Animal, relatoria deputado Fernando Krelink. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 222/2023, autoria deputado delegado Egídio, dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo e munições apreendidas em operações realizadas pela Polícia Civil e Militar do Estado de Santa Catarina, com emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Volney Weber, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado José Milton Schaeffer, Comissão de Segurança Pública, relatoria deputado Matheus Cadorim. Em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra, deputado Sargento Lima. Obrigado, presidente. Só se a gente tivesse o contato de poder entrar em contato com o deputado Egídio, a gente pudesse fazer uma melhor reformulação dele, do que está na letra do projeto mesmo, para que a gente pudesse discutir melhor esse projeto. Eu não sei como que a gente pode fazer esse tipo de encaminhamento. O delegado Egídio não se encontra. Somente uma emenda em plenário. Eu posso suspender a discussão, enquanto Vossa Excelência elabora uma emenda em plenário, e na sequência a gente retoma com a discussão. Muito obrigado. Suspensa a discussão até o final da pauta do dia de hoje. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 307/2023, autoria deputada Paulinha, obriga as editoras, livrarias e produtoras de livros, jornais, revistas e periódicos a disponibilizar percentual mínimo de 5% do material produzido de maneira adaptada para pessoas com deficiência visual, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Volney Weber, Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, relatoria deputado José Milton Schaeffer. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 530/2023, autoria deputado Padre Pedro Baltzeira. Acrescenta dispositivo ao artigo 9º da Lei 18.634 de 2023, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento e Expansão da Apicultura e Meliponicultura e o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e Meliponicultura, PROMEL, do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências para incluir apoio financeiro aos produtores que desenvolvem atividades de interesse social prejudicadas por problemas relacionados a mudanças e desastres climáticos, com emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Márcio Machado, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputado Lucas Neves, Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, relator deputado Altair Silva. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 121/2024, autor deputado Napoleão Bernardes,
altera a Lei 18.531 de 2022 para instituir o Dia do Consumidor e do Contribuinte no Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Volney Weber, Comissão dos Direitos do Consumidor, do Contribuinte e de Legislação Participativa, relator deputado Marquito, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 145/2024, autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso, institui o selo autista a bordo, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins, Comissão de Saúde, relator deputado José Milton Schaeffer, Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, relator deputado Antídio Lunelli, Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, relator deputado Júlio Garcia, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 265/2024, autor Comissão de Constituição e Justiça, altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntário de Arabutã para a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Arabutã. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relator deputado Ivan Fabiano da Luz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Passamos à retomada da discussão do projeto de lei 222/2023, de autoria do deputado delegado Egídio. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Presidente, minha assessoria está providenciando a emenda para apresentar em projeto, mas o teor dela é o seguinte, que essas munições elas sejam usadas única e exclusivamente na fase de treinamento, que ela não vá parar lá na rua, lá no momento de se utilizar ela numa situação de confronto, de verdadeiro confronto. Nós temos uma série de leis e regramentos para a construção de um paiol, que envolve a questão de temperatura, espessura de parede, a umidade, enfim, que são cobrados de todos aqueles que acabam sendo forçados, por ser dono de uma escola de tiro, de um estande de tiro, a construção de um paiol. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente não sabe qual foi a origem dessa munição, quanto tempo ela ficou enterrada dentro de um container, no porão de um navio, como que ela foi apreendida. Então, se a gente destinar essa munição para treinamento, tudo bem. Acontece também em vários países, principalmente no Oriente Médio, que os países inimigos eles implantam munições com cargas excessivas de explosivo que acabam danificando toda a função mecânica do armamento. Então, a gente corre vários riscos. E detalhe, por último, e no meu entendimento mais importante, é a hora de se utilizar a arma numa situação real, ela precisa funcionar. Isso é indiscutível, ela tem que funcionar naquele exato momento. Então, a emenda ela vem de encontro com isso, que tudo bem, que se possa, sim, reutilizar esse equipamento que foi apreendido através de uma operação policial, diretamente falando, senhores deputados, da munição, para que elas sejam utilizadas aí para o treinamento. Lógico, não minimiza os riscos de danificar equipamento, de forma alguma, mas, pelo menos, minimiza o risco real e verdadeiro de acabar se perder na vida de um policial ou de uma outra pessoa que esteja na cena do teatro de operações que esteja acontecendo a operação policial. Então, a emenda seria nesse sentido aí, e não foge daquilo que eu disse. A diretoria legislativa já está me informando que a emenda já está de posse da diretoria, então essa presidência recebe a emenda em plenário e envia o presente projeto à comissão pertinente para análise. Muito obrigado, presidente. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Padre Pedro Baldiceira. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Emerson Stein. Presidente, só para fazer um lembrete a todos os deputados e a quem nos assiste também, e na próxima sexta-feira, dia 19 de julho, às 9 horas, na Unival, Universidade do Vale do Itajaí, o encontro do Fórum Parlamentar Catarinense. É a coordenação do Fórum Parlamentar Catarinense que reúne os 16 deputados federais e os 3 senadores convidam
para o encontro com a participação de diretores da NTT e Arteris para tratar da otimização do contrato de concessão da BR-101 e inclusão de possíveis obras de modalidade para a nova concessão aí, da Autopista Litoral Sul. Deputado Valdir Cobalcini, coordenador do Fórum Parlamentar. Obrigado, senhor presidente. Agora sim, pelo tempo regimental, com a palavra o deputado Padre Pedro Balseira. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVAL e das nossas redes sociais. Eu trago presente a essa tribuna, à tarde de hoje, o PL 530 de minha autoria, que foi aprovado recentemente neste plenário, que faz um acréscimo à lei número 18.634 de minha autoria, que cria o programa e a política de toda a cadeia produtiva do mel do estado de Santa Catarina. O objetivo desta emenda é incluir na lei a previsão de apoio financeiro aos produtores, trabalhadores, trabalhadoras, apicultores, meliponicultores, que desenvolvem atividades consideradas de interesse social. Ele pode ir até além do apicultor e meliponicultor, mas que tenha o interesse social. E quando nós fazemos a referência à apicultura e à meliponicultura, elas sim, a essência do interesse social, porque o papel que é desempenhado pela abelha no planeta, ele é vital. A vida, ela se multiplica, se dá em diferentes situações. E, acima de tudo, a abelha tem um papel determinante na polinização das plantas, das espécies. O alimento que chega às nossas mesas, que é consumido por cada uma de nós, é fruto do trabalho e da presença das abelhas. As espécies presentes no planeta dependem exclusivamente das abelhas para se proliferarem, para se multiplicarem. O planeta que nos acolhe e nos recebe está nessas condições devido ao papel estratégico e vital das nossas abelhas. Nós vivemos um período de crise climática, não só no nosso estado, mas a nível de mundo, e que diretamente tem afetado a atividade da apicultura e da meliponicultura. Eu sei de várias famílias que vivem exclusivamente dessa atividade, não produziram mel nem para alimentar as colônias e as colmeias, que até então serviam como renda básica principal da atividade da família. Se nós formos para a região sul
do nosso estado, nós temos famílias que vivem exclusivamente da apicultura e da meliponicultura. Talvez um pouco diferente da região oeste do nosso estado, onde a apicultura e a meliponicultura, ela se torna como uma renda complementar da atividade da família. E nesse momento em que nós vivemos essa crise toda, nós percebemos que, infelizmente, tem afetado enormemente a economia dessas famílias. Tiveram muita dificuldade para manter as colônias, as colmeias, a sobrevivência delas, para que, num tempo mais próspero, pudessem ter as mesmas colmeias e colônias para produzirem o mel necessário para a sua sobrevivência, para a sua vida. Portanto, quando nós falamos aqui do interesse social, ele envolve um conjunto de relações, de dimensões. E a abelha, ela é estratégica nessa relação. A própria continuidade da atividade na agricultura dessas famílias dependem da sucessão familiar. E se elas não tiverem um subsídio para dar sustentação à sua atividade, automaticamente serão mais algumas famílias que estarão abandonando a atividade e indo embora. Então é uma questão importantíssima. Tem um projeto de lei, ele assegura, hoje, sancionada pelo governo do estado, assegura a esses apicultores e meliponicultores as condições mínimas para poder viabilizar as suas atividades, principalmente nesses momentos mais críticos e difíceis que estão enfrentando e vivendo. Por isso, senhor presidente, era a minha reflexão à tarde de hoje, diante da importância que significa a atividade da apicultura e meliponicultura no nosso estado, no nosso país e no nosso planeta. Se a abelha desaparecer, infelizmente, nós somos uma raça em processo de extinção e, além de nós, o planeta será totalmente outro, com a ausência da abelha. A vida, ela não acontecerá, não se dará. Portanto, a apicultura e a meliponicultura é a principal atividade entre tantas outras. Sem ela, nós não poderemos sobreviver e continuar a vida no planeta. Portanto, é um desafio forte e grande e que não serve só a questão do meio ambiente, da polinização, mas a qualidade de produção com a presença da abelha já tem sido diagnosticada, constatada, que ela é outra. Aonde a abelha está presente, nós poderemos aumentar grandes percentuais na produção e na qualidade da produção. Nós temos inúmeras experiências espalhadas pelo estado todo. Dentro do campo da fruticultura, nós poderemos aumentar a produção e a qualidade.
É a maçã, é a pera, é a laranja, enfim, várias culturas. E dentro da outra produção, nós temos outras culturas, como, por exemplo, a soja, já constatada a experiência. A presença da abelha pode aumentar em até 30% a produção, sem falar na qualidade dessa mesma produção. Portanto, a abelha ela é vital, necessária para a vida em nosso planeta. Obrigado, senhor presidente. Bom, havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.